Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou falar um pouco sobre o último lançamento da Isdin, que é o novo protetor solar com cor. A Isdin, junto com a Mubeleza, me chamou para participar do evento de lançamento e trouxe algumas novidades de lá. Então, vou mostrar aqui o que eu trouxe. Então, eu trouxe aqui a novidade, que é o protetor solar com cor da Isdin, que é o Fusion Water com cor. A Isdin já tinha um protetor solar Fusion Water com cor, mas ele tinha apenas um único tom. Aquele tom permanece, ele se tornou a cor média. Esta é a cor clara e eles têm uma cor escura também. E também teve algumas modificações. Trouxe também o protetor solar Active Unify Color, que é um protetor solar para quem tem melasma. Ele tem vitamina C e ele ajuda aí a dar uma clareada. E um outro que eu trouxe também, que eu já comecei a testar, é o Photo Ultra Isdin. Ele também foi um dos lançamentos da Isdin antes desse protetor solar. Ele é um protetor solar com alta proteção e tudo mais, mas ele tem ativos anti-idade como a vitamina C e o peptídeos. E eu tô testando ele, então se vocês fizerem resenha depois me contem que eu trago aqui. Então, esse protetor solar ele tem aí FPS 50, assim como a versão normal, tá bom? A versão sem cor, mas ele tem ali a coloração. Então, ele acaba protegendo um pouquinho mais, mas vale lembrar que tendo dióxido de titânio ou óxido de zinco, ele já dá uma ajudada ali contra a luz visível e tudo mais. Então, a versão sem cor já tem essa proteção. A versão com cor, além da coloração, ele tem algumas outras funções. Então, ele tem a proteção contra a poluição, tá bom? Se eu não me engano, é até 84% de proteção contra a poluição. Tem a questão de não poluir, a questão dos mares, e ele também tem uma questão de melhorar o aspecto da pele por causa dessa proteção da poluição. E eles mostraram estudos científicos na apresentação e tudo mais, foi bem interessante. Eles têm duas outras versões, eu recebi as duas outras versões, mas acabei dando para seguidoras que tinham outros tons de pele, porque esse é o único que deu pro meu tom de pele, então não faria sentido eu guardar aqui outras colorações. Eu quero deixar claro que eu já tentei espalhar ele com a mão, né, com os dedos, e não deu muito certo. Eu não gostei do aspecto que ficou, então eu gostei de aplicar com a esponjinha e eu vou explicar com ela. Então vou aplicar aqui com a minha esponjinha da Mari Saad, que já tá suja de protetor solar, inclusive, e vou passar pra vocês verem como que fica. Vale lembrar que ele não é um protetor solar base, ele não é um protetor solar que vai trazer uma alta cobertura. Ele é um protetor solar que ele vai dar uma uniformizada, mas é uma uniformização assim, muito interessante. Então peguei aqui um espelhinho também para não fazer sujeira, vou dar uma chacoalhada, e vou espalhar. Ele continua super fluido como a outra versão, tá bom? E aí eu gosto de espalhar, você pode espalhar dando batidinha, mas eu gosto de espalhar realmente trazendo pro resto do rosto, tá bom? Eu achei interessante que a quantidade que você vai precisar para espalhar no rosto e ficar uma cobertura uniforme é a quantidade que você precisa para ter realmente uma proteção legal. Então eu gostei desse fator. Vou aqui espalhar. Como vocês conseguiram ver, não é uma super cobertura, não considero ele uma cobertura de base, apesar de eu gostar de uma cobertura bem leve, então eu conseguiria utilizar isso como se fosse uma base, mas a grande maioria das pessoas, quando querem uma cobertura tipo base, que é uma cobertura um pouco maior, tá? Ele também, você consegue construir camadas, assim, ele não tem problema você passar por cima, mas você vai precisar bater e com batidinhas e não arrastando, tá bom? Pra não tirar o produto que tá embaixo. E também ele não vai adicionar tanta cobertura assim.
E aí eu quero aproveitar para tirar algumas dúvidas que eu recebi lá no Instagram sobre isso. Vou tentar também colocar uma filmagem que eu fiz do evento da Isdin, onde vocês conseguem ver os outros 2 tons, tá bom? O In Love Cut perguntou se ele fica esfarelando. Falou que o antigo dela esfarela. Então, assim, eu preciso ser totalmente sincera. Por quê? Pra mim, nem essa versão aqui esfarela. Então, eu usei essa versão e também não esfarelou. Pode ser que se você usa essa versão e esfarela em você, isso também aconteça com esse. Por que o protetor solar pode esfarelar? Tem algumas questões. Primeiro, ele pode não estar conversando muito bem com algum produto que você usou antes dele. Então, por exemplo, eu sinto que ele não conversa tão bem com vitamina C, tá? Pode ser também porque sua pele tá muito ressecada. Ele é um protetor solar bem sequinho. Protetores solares secos, toques secos, enfim, protetores solares são bem sequinhos. Se a pele estiver muito ressecada, ele vai contribuir para esfarelar, tá bom? Então você tem que ver essas 2 questões. A Cristiane de Cussati perguntou se ele cobre bem pra quem tem melasma, se tem efeito base. Como eu falei, ele não tem efeito base. Ele cobre bem, ele vai proteger o seu melasma, mas a versão da própria Isdin pra melasma é essa versão aqui, tá bom? Que é a Foto Ultra Isdin Active Unify, tá bom? E essa é com coloração. Então, essa daqui também acho que tem... Não sei se tem mais de uma opção, acho que só tem essa. Mas pra melasma, a Isdin, né, a própria marca, indica esta opção aqui. A Carol Bacarim perguntou se tem tom para peles negras. Então tem uma opção que é bem mais escura. Perguntou se vai esbranquiçar a pele. Então o que acontece? Todo produto que tem óxido de zinco ou dióxido do titânio pode sim esbranquiçar a pele. E esses protetores solares têm. Então pode sim que ele deixa a pele um pouco acinzentada. Eu preciso ser sincera quanto a isso, tá bom? Mas realmente você precisaria testar para ter essa certeza. Porque vai depender. Eu digo assim, por uma pele negra retinta, a chance deles acinzentar assim por causa do óxido de titânio, tá bom? A Meniar 85 perguntou se ele tem ação clareadora para melasma resistente. Não. Se você tem melasma resistente, não vai ter protetor solar que vai ajudar isso. Você vai precisar de tratamentos mais invasivos. Você vai precisar do protetor solar para que o seu melasma não piore, mas para melhorar o melasma, vai precisar de tratamentos mais invasivos, tá bom? Perguntaram, a Natália.mm perguntou da adaptação na pele oleosa. Ele é um produto para pele mista oleosa, então ele fica sequinho. Eu fiz o teste, eu fiz um passeio no Museu do Ipiranga, tava muito sol, tava quente, né? Lá dentro não tem ar-condicionado e tudo mais, e ele persistiu. Então, assim, ele não deixa a pele oleosa. No final do dia, a pele ainda tá sequinha, tá bom? A Tia falou que gosta muito do protetor solar Isdin sem cor, mas que com cor não deu certo. Como eu falei, passando com as mãos, pra mim também não rolou muito, não. Eu achei que ficou uma espalhabilidade esquisita. Em alguns lugares ficou bem, em outros não. Mas com a esponjinha eu achei que ficou muito melhor. A Vanusa perguntou se deixa a pele bem sequinha. Então vamos lá. Ele não é um protetor solar com tratamentos anti-oleosidade, como, por exemplo, ácido salicílico, óxido de zinco, tea tree, niacinamida e tudo mais. Então a gente tem que levar isso em consideração. Ele é um protetor solar sequinho? Sim. Ele vai manter a sua pele sequinha? Sim. Mas se você tiver utilizado produtos antes, seja um sérum ou um hidratante, para a pele oleosa. Porque ele não é um protetor solar com tratamentos anti-oleosidade. Ele é um protetor solar para proteger a pele mista a oleosa, tá bom? Marlise, Martin 001 perguntou se transfere ou arde. Pra mim não transferiu, mas ele arde um pouquinho se você passar muito. Eu sinto que se eu passo mais da quantidade que eu preciso pra proteger a região, ele dá assim uma incomodada na região dos olhos, tá bom? A Rebeca perguntou se o ativo que sensibiliza a pele é o que dá a cor. Não, o óxido de zinco e o dióxido de titânio não são produtos que sensibilizam a pele, tá bom? A Joyce Lorena LV perguntou se ele é mineral ou químico. Ele é um protetor solar químico. 90% dos protetores solares da Isdin são químicos. Os únicos que não são, estão escritos lá, protetor solar mineral, que é o com pó, e um outro que é cinza. Eu não vou lembrar o nome, mas ele é parecido com essa embalagem, mas a embalagem dele é cinza. Ele é mineral e tá escrito lá que ele é mineral, tá bom? Qual que é a textura dele e se é igual ao Fusion Water? Pra mim é, mas eu vou passar na minha mão só pra gente ter certeza, tá bom? Então, vou pingar aqui um pouquinho do Fusion Water incolor, tá bom? E aí vocês conseguem ver como que ele é, tá vendo, ó? Que ele tem mais ou menos a mesma
concentração de água e tudo mais. E ó, vou colocar um pouquinho aqui do incolor, então acho que vocês conseguem ver, ele tem praticamente a mesma coisa. Acho que talvez ele seja um tiquinho menos líquido, por causa da cor, mas assim, em toque, em duração e tudo mais, pra mim ele é exatamente igual. Só muda que realmente tem a coloração. Bom, essas então foram as minhas considerações do Fusion Watercolor, né, com coloração clara. Como eu comentei, eu testei ele de algumas formas pra conseguir ver. Então testei dentro de casa, fora de casa, num dia de bastante sol e tudo mais, tá? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa o like aqui, se inscreve no canal. Também me conta aí se a iluminação tá boa, porque eu tô com uma nova câmera, então eu quero ver se tá dando certo. Me deixa aqui também o que você achou. E se você quiser resenha sobre o fotoprotetor solar sem cor da Isdin, né, o Fusion Water normal, e se você quiser do Photo Ultra Isdin, deixa também aqui nos comentários que eu posso fazer depois.